Peraí que o meu auxiliar técnico tá falando que eu tô sem voz. Tá melhorando? Melhorou? Ué, tá bom. Ah, então. Ó, Ponta Grossa também tá falando que eu tava sem som. Mas agora deve ter saído o som então, né? Quem puder nos avisar aí, por favor. Mas o que eu tava falando era da pessoa sensacional. Então vou ter que repetir pela terceira vez, Larissa. O Ah, que seu. bom, olha, você vê, né? Depois o Rodrigo vai ficar bravo comigo, que você fica 3 vezes me elogiando, vai dar tudo na terceira aí. Deus me livre, hoje ele vai ficar com muita raivinha. Mas eu preciso então reapresentar. Eu vou ser então bem rápido. Desculpem o microfone ter ficado mudo, eu não tinha visto. É, Estamos dando continuidade ou retornando a live de terça-feira por conta de uma tempestade que assolou o Paraná, tanto Ponta Grossa, onde a Larissa está, quanto Foz do Iguaçu, onde eu estou. O sinal ficou muito inconstante e a live teve que ser interrompida. O vídeo ficou de péssima qualidade em termos técnicos, não do que a gente estava discutindo. A Larissa estava voando já, né? Tava sendo muito legal a conversa, mas eu vou confessar aqui, o final do vídeo eu já estava com cara de bravo, de frustrado, então o vídeo ia perder todo o brilho, né? Ia virar meme, né? Então, é, então a gente preferiu começar do zero, vai ser a tônica aqui do nosso bate-papo, né? Começar do zero. E a Larissa é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa com, com uma iluminação própria e que tem a capacidade de construir grandes coisas, atrair pessoas para perto de si, né? Então, ela é uma pessoa que usa a toga para o bem, né? Então ela não tem essa vaidade do poder e ao contrário, ela usa o poder com muita responsabilidade e ajudando quem precisa. Então, bem-vinda, Larissa. Acho que daí agora a gente pode começar, né? Beleza, obrigada. Agradeço, eu estou conversando com um grande amigo, né? Tanto o Augusto quanto a Luciana fazem parte do meu hall de amigos. E tem uma coisa que já, para mim, sempre foi assim, uma coisa que me dirigia há bastante tempo, mas com essa história da justiça restaurativa e desse mundo autocompositivo, eu tenho minhas certezas mais assim fortes, né? Que o que mantém esse movimento no Paraná e o que faz crescer assim com músculos muito fortes é que na verdade a gente baseia tudo nos relacionamentos, né? Então as coisas são co-criadas por pessoas que se conhecem, que são amigos, que que convivem, mesmo que à distância, que então quando nós estamos num ambiente desse, de confiança, é natural que as coisas comecem a caminhar mais de maneira mais robusta, assim, né? E daí até na terça-feira eu disse, né, e repito, né, são os relacionamentos extraordinários, né, Augusto, que a gente vai construindo e as coisas vão acontecendo. Então eu fico muito feliz, assim, de estar acompanhada, né, de poder estar junto com várias pessoas que pensam como eu, que têm de alguma forma essa visão de mundo, né? Claro, a gente também não pode se cercar só de gente que pensa como a gente, senão a vida fica um pouco monótona. Mas tá tudo bem? O som tá saindo bem? Tá ótimo, alguns ajustezinhos técnicos precisaram ser feitos aqui. Ah, então tá bom. E aí eu acho assim que é isso que é o mais legal.
E durante esse tempo da pandemia, assim, eu confesso que eu ando tentando me reinventar aí, porque as coisas mudaram muito, né? E eu tenho um pouco de problema, assim, com inatividade. Eu sou uma pessoa um pouco assim, inconformada com a coisa meio, ficar meio parada, né? Mas, como a gente estava conversando na terça, essa história das audiências virtuais, ela na verdade, não foi como muitas das coisas não são, fruto da minha mente, né? Quem teve a ideia foi a Mariana, que é a coordenadora do Sejus, como é que ela falou o cargo dela, Gestora coordenadora? administrativa. A Mari é a manda-chuva lá do Sejus, que é servidora do tribunal, né? E muito inquieta, e começou a falar, mas escute, como é que vamos ficar, Larissa, até voltar tudo isso? Não dá, não sei o quê, não dá. E eu falava, calma, Mari, nós estamos em tempos excepcionais, porque eu também precisava me acalmar, né? Porque eu tenho a minha função na vara do júri e lá, então eu pensei, puxa, se eu começar a pensar em todas as audiências e sessões e círculos que não estão acontecendo, eu vou ficar com um problemão aí na mão, né? Então eu também estava querendo dar uma espairecida nessa história, mas daí a Denise Comel, que é a juíza da Vara de Família, também me provocou e disse: Olha, disse, acho que a gente tem que fazer alguma coisa, porque, né? E aí começamos a pensar e veio um decreto judiciário do presidente autorizando, então, as sessões virtuais, né? E então a gente fez um grupo de trabalho para discutir essa questão e a Mari, ela é instrutora do CNJ em mediação. Então isso para nós foi assim um grande alívio, porque a Mari sabe do que está fazendo, do que está falando, né? E eu não Não é mero preciso eu. achismo. Hã? Não é mero achismo, né? Eu tenho essa facilidade, né? E também e quero fazer aqui um adendo também, viu, Augusto? O Tribunal de Justiça tem um quadro de servidores que, assim, é de dar orgulho, sabe? E esses servidores que são envolvidos com mediação, eu posso citar alguns, assim, que eu conheço melhor: o Marcel, de Curitiba, a Mariana, tem a Miriam, lá de Maringá, tem o Jason, lá do União da Vitória, acho que a Michele, né, o Márcio, são, são servidores que têm uma qualidade técnica que é impressionante, assim, sabe? Eu tenho muito orgulho de trabalhar assim, quando eu comecei na magistratura, o quadro não era assim, e nesses 16 anos de carreira, eu vi melhorar muito os quadros do tribunal, sabe? Quando os quadros de servidores. E junto com isso, eu vi o tribunal começar a investir nesses servidores na capacitação. E nós estamos colhendo fruto disso agora, né? Então, como é importante para o gestor ter em mente essa coisa da capacitação, né? E valorizar os servidores, valorizar as pessoas que eles têm na mão, que realmente, assim, muito do êxito do trabalho de Ponta Grossa é porque está nas mãos de pessoas como a Mariana, como a Paola, que é a minha segunda servidora lá, as estagiárias que estão lá, e daí a Mari que recruta, e daí só pega top de linha. Então, assim, esses detalhes, né? Eu acho que assim que a parte humana faz toda a diferença no nosso trabalho, né? Nosso trabalho é um trabalho que exige pouca tecnologia, no sentido literal da palavra, né? A nossa tecnologia é outra, né? A nossa inovação tem que ser no ser humano. Então, com essa visibilidade da coisa que a gente sabia que estava ali, que precisava, a Denise então começou a provocar, a Mariana montou, e aí então nós começamos a pensar como é que ia acontecer. Isso foi em abril, começo de abril, e no final de abril nós já fizemos as primeiras sessões. A título de teste. Começamos a ver como é que ia ser. Daí
eu acho que foi uma outra pergunta que você me fez lá na terça, né? Como é que era o quadro do Sejusc de Ponta Grossa, né? O Sejusc de Ponta Grossa, ele foi criado agora em julho, dia 23, vai fazer 6 anos. Ele foi criado concomitante com o movimento de justiça restaurativa, porque, na verdade, a primeira ideia era alocar as práticas restaurativas no Sejusc. E aí, como ele foi criado com essa finalidade, nós tínhamos que fazer a coisa acontecer, né, no primeiro momento. Ele foi um dos primeiros Sejuscs do interior do estado. Então, o Sejusc de Ponta Grossa, ele não começou como um braço do Cível, como alguns outros Sejuscs têm essa verve, e daí é difícil escapar, né, fica uma coisa meio engessada nisso. E também eu acho que isso é uma coisa que tem que ser observada, né? Eu acho que tem que democratizar o Sejusc, que não pode ser só do civil, ou só da família, ou só para a JR. O Sejusc, ele é o centro judiciário de solução de conflito e cidadania para todo mundo, né? E o Sejusc, então, ele trabalha com os três pilares, né? Ele trabalha com o processual, ou seja, nós recebemos processo de outras varas. Ele trabalha com o pré-processual, ou seja, demandas que são feitas direto no balcão, e trabalha com a parte de cidadania, que são os projetos que a gente faz para, assim, dar uma ajuda, impulsionar projetos que vêm da sociedade civil organizada. E, então, no começo, o Sejusc funcionava com a Mari, que era a servidora do Sejusc, ela era o exército de um homem só lá dentro. E aí, a Mari, dos estagiários que era do meu gabinete, eu desloquei para o Sejusc para trabalhar lá nas coisas que eram funções minhas, né, do meu dia a dia, então, e ficava lá. Então, uma das vagas trabalhava lá. Depois surgiu essa segunda vaga através de uma permuta, que é a Paola, que trabalha, que é a que gerencia toda a parte de mediação do Sejusc, que é a Paola que faz. E também é servidora efetiva dos quadros do tribunal. Depois disso, como a Mari é instrutora, nós começamos a formar mediadores. Então, hoje, nós temos um quadro de mediadores do Sejusc, de duas espécies. Temos os mediadores do quadro do tribunal, que são aqueles servidores que recebem no contraturno, né? Uhum. Que realmente foi uma sacada do tribunal, uma boa iniciativa, e que retomou, não sei se todo mundo sabe, mas há acho que cerca de 3 semanas atrás, por requerimento da segunda vice do desembargador José Laurindo, o desembargador-presidente reavaliou a questão daquela suspensão do pagamento das horas extras que ele acertadamente fez por conta da pandemia, mas ele reavaliou a questão do contraturno e autorizou, então, o trabalho. Porque, muito embora remotos, os servidores continuam trabalhando normalmente nas varas. Então, é claro que essa mediação vai ser feita no contraturno, né? E isso é outra coisa também que a gente tem que começar a refletir sobre, né? O nosso Sejusc, ele funciona com voluntários, agora precisa haver um quadro, né? Porque nós precisamos ter a periodicidade, a frequência, não podemos ficar também só dependendo de voluntários, que são essenciais. Aliás, autocomposição e voluntariado tem tudo a ver, é muito legal. É, Né? E, eu só queria, se você me permite, claro, é, existem dois servidores, eu vou usar aqui da minha colinha que eu tive com uma conversa com a Mari aqui, né? Opa, o Marcel assistindo a gente. Oi, Marcel, tudo beleza, meu caro? olha lá, ele é uma das nossas pérolas que eu tinha falado. Não, e deixa eu fazer justiça também, porque nas minhas andanças de Sejusques eu conheci uma outra instrutora que também coordena um Sejusque, que também está andando, que é a Karine, lá de União da Vitória, né? Karine, isso aí. Então, Olha, eu não conheço todo mundo. Da JR eu conheço mais, da mediação eu conheço alguns, né? Então eu citei aqui os que, mas não que são só eles, assim, a gente tem um sim. timaço. A gente Não, tem aqui. eu também sou limitado a quem eu conheço, mas com certeza o pessoal é muito bom. E digo isso assim com muito. Com, com, com alguma visibilidade, porque eu presenciei eles trabalhando. Então, assim, nossa, é muito legal ver isso e amadurece. Mas, então, a Mari me falou que assim, existem dois servidores que tem que existir para o Sejusc andar, que é o pauta
né, que é quem faz toda a pauta, que recebe das varas e faz a pauta, e o gestor administrativo, que é quem auxilia na parte de gestão mesmo, né? Então, todos os outros servidores, eles vêm para pôr a mão na massa. Então, eles são a linha de frente do Sejusc, né? Então, eles vão para mediar, né? E aí eles também, né? Eles no contraturno eles ficam mediando e à tarde são os voluntários. Essa mais ou menos é a composição, acho que da maioria dos Sejuscs. Isso. E então hoje seriam 35 pessoas que são aptas a fazer as audiências virtuais, né? Dentre eles, nós temos, eu não sei se são 7 ou 8 policiais militares de um projeto de mediação de conflitos, principalmente oriundos de termos circunstanciados, ou seja, conflitos de perturbação do sossego, né, confusão com vizinhos, mas que é feita uma mediação civil, nós não levamos para o lado do crime. E foi acertado um convênio com a Polícia Militar e o Tribunal de Justiça, isso já funciona em Toledo, e agora vai começar a funcionar aqui, e são feitos, então, por policiais militares e o Ministério Público que anda encaminhando os casos. Isso é muito legal, né? Que esteja acontecendo, e nós vamos retomar agora na pandemia. Conversamos com o coronel, que é o responsável aqui pelo batalhão, e amanhã, se não me engano, vai ser a primeira sessão. E, bom, partindo disso, né, então a gente começou a trabalhar. E aí eu pedi para a Mari, né, até publiquei lá no site, no Insta do Sejus, que nós publicamos ontem, um apanhado, né, do que foi feito. Então, em abril, nós fizemos 4. Foi bem engraçado em abril, porque tivemos 4 designadas, 4 realizadas e 4 consensos. Então, abril, se fosse fazer uma percentagem, seria 100% de tudo, né? De acordo, de realização, enfim. E em maio, nós tivemos 98 audiências designadas, seria quase 100, né? Então, um número, eu acho que bem expressivo. Sim. Em julho foram 161. Então, nós fechamos agora, ali, na segunda-feira. Dessas foram designadas em maio, então, designadas 98, realizadas 70. E dessas 70, 36 acabaram em acordo, né? O que dá 51% de acordo. Olha que legal. Em junho, nós tivemos 112 realizadas e 55 com acordo que deu um percentual de 49%. Bom, esse percentual é muito alto. Esse número de acordo não é alcançado nas varas, pelo menos aqui em Ponta Grossa não. E o Sejus, que por vezes alcançava esse índice, mas eu acho que nós estamos tendo mais alcance e mais acordo no virtual do que tínhamos no presencial. E daí a gente falava, né, Augusto, na terça-feira, que uma das grandes causas, né, é que para o tipo de conflito, isso é outra coisa, tudo é aprendizado, né, nós estamos construindo saberes, né, mas e de maneira, assim, empírica, né, então, pelo que a gente vem observando, né, o tipo de assunto que nós estamos levando para a audiência virtual são assuntos da área de família, né? O Sejusc atende toda a mediação das 2 varas de família de Ponta Grossa. Esses assuntos parecem que ficam mais fáceis de serem tratados no virtual do que no físico. Por quê? Sou testemunha. E aí, quer dizer, que você pode falar melhor que eu, né? Eu nunca não acompanhei nenhuma sessão virtual, mas só depois, né? Assisto depois, não assisto na hora. Mas por quê? Porque o componente emocional é um componente que está sempre presente numa audiência de vara de família, né? Normalmente são maus sentimentos que permeiam toda essa relação. Não, ninguém vai lá para casar. E pesa o ambiente, né? A gente até falou sobre isso. Exatamente. E é isso que a gente falava também, né? Não precisa ter uma sensibilidade ou qualquer sexto sentido. Se você
se for um pouquinho observador, quando você entra numa sala de audiência, você sente que a coisa está muito densa, né? E é normal que seja assim, e isso é uma coisa que nós temos que nos preparar, porque nós estamos lá sabendo que isso vai acontecer, né? É a mesma coisa de um médico quando vai fazer uma cirurgia, quando ele abre o abdômen de alguém, ele sabe o que ele vai encontrar ali dentro, né? Sabe que vai ter sangue, sabe? Nós também temos que saber isso, que nós estamos lidando numa situação que, assim, não é inesperado, né? É mais do que esperar. Bom, E o direito de família, eu até brinco que ele é o menos direito de todos, porque ele, como ele mexe muito com a emoção, ele foge à razão. Então você tem que trabalhar a emoção da pessoa também. mas eu também acho o seguinte, viu, Augusto? Eu tenho uma visão do direito também. Eu acho que esse direito que esquece a emoção, ele está com os dias contados também. Mas eu também Porque, acredito. né, porque assim, ó, Sou o do seu time. direito é uma ciência que trabalha exclusivamente com pessoas. E daí pessoas são feitas de emoção, então não tem como você trabalhar desconectado disso, né? E eu acho que muito dos equívocos que a gente comete enquanto sistema de justiça, enquanto poder judiciário, é querer transformar o direito numa ciência exata. De números, Mecanicizar. de quantia, isso não funciona. Não funciona. Então, tá, você sabe que tem essa coisa da densidade e tal, mas no virtual isso é quebrado, porque não tem aquela coisa do você estar encontrando a pessoa, a energia, tu não tá ali junto com a da outra pessoa. E talvez isso não é para agora, mas talvez isso seja um fator um facilitador da confecção do acordo. Claro que existe uma outra coisa que tem que ser levada em conta também. As pessoas que estão buscando as audiências virtuais, por enquanto, são pessoas que têm interesse maior que a coisa se resolva, porque estão com uma premência ali, alguma coisa aparecendo. Então, isso também, claro, que colabora para um acordo, Só né? busca quem quer, né? Eles não são direcionados, eles são interessados em resolver. Então, assim, já existe um ânimo para que a coisa se resolva. Então, claro que isso também facilita. Mas isso anima muito a gente, né? Porque são resultados expressivos e assim, veja, eu espero que no mês de julho a gente tenha mais de 200 audiências realizadas. E aí eu quero dizer que nesses 35 que são os voluntários do Sejus, temos também os alienígenas, né? Que é você e os Jonatas que são aí de Foz e que você recebeu uma autorização, né, para acompanhar, para acabar o estágio, né? Sim. Aliás, eu sou alienígena cuja nave pousa em várias comarcas. Mas, sabe, Larissa, eu vou te falar assim, que essas sessões virtuais, né? Então, eu vou falar só um pouquinho das ferramentas para o pessoal entender. O Cisco ou o Zoom, né? Por um tempo a gente usou o Zoom, depois ficou fechado o Cisco WebEx, né? Mas existe a possibilidade de você mutar as pessoas. Então, ao mutar as pessoas e só fala quem for efetivamente falar, você tira aqueles comentáriozinhos que pesam contra a mediação, como aquele, ó lá, já vem, ó, vai falar da minha mãe. Então, você tira isso, né? E por incrível que pareça, muita gente usa o equipamento via celular. E aí, o que acontece? Quando ele usa o celular, é a pessoa que está falando que vai na tela. Então, no fim das contas, quando ele fala, ele se vê. Então, ele não vê a reação da pessoa. E ao não ver a reação negativa, que claro, né, quando a gente tá na mediação, a gente põe chama-se galeria, né? A gente vê a galeria e aí vê todo mundo. A gente vê que a outra parte não gosta, tal, mas ele só está se vendo. Então, e como ele não vê a negativa da parte, ele continua, ele se encoraja e vai, fala, aí ele põe tudo para fora. Então, assim, ele não vê o outro, ele não ouve comentários negativos, ele fala o que ele quiser falar
entendeu? Então, às vezes o mediador, eu tive que fazer uma que foi lá em União da Vitória também. Eu tive que fazer uma que, inclusive, foi muito bonita, envolveu vários processos, até mais de uma seara, né? Não só da família, e isso uma mediação, né, pode chegar a alcançar. E a gente fez um acordo super amplo para mais de uma coisa, com requisitos de outros órgãos e tal. E assim, usamos a sessão privada, que é uma coisa super legal. A gente conseguiu montar a circular narrativa. As pessoas não precisam se levantar, elas não ficam do lado de fora, no corredor, naquela ansiedade. Então a ferramenta, no fim das contas, ela termina sendo coadjuvante para que as partes se acalmem e se tranquilizem. Voltemos. Mas é por aí mesmo. Eu acho que, claro, existem algumas coisas que não são legais, que a gente, né, existem casos que eu acho que o presencial precisa prevalecer, mas nós temos que lembrar que nós estamos vivendo um tempo excepcional. Então, nessa excepcionalidade, né, contudo, eu penso que não é uma coisa que vai ser utilizada só durante a pandemia, né? Eu acho que é uma ferramenta que vai continuar nos auxiliando para depois da pandemia, né? Nos casos que a pessoa mora fora, ou em alguns casos que não querem que haja esse contato, né, presencial, enfim. E Quando haja restrição, né, medidas restritivas das varas da Maria da também, Penha. também. Então, eu acho interessantíssimo, né, essa, essa nova possibilidade. É. Não, e eu vou dizer para você e para quem nos assiste que assim, tendo presenciado, né, essas ferramentas virtuais em ação e a atuação dos mediadores, é muito legal. É muito legal porque assim, é, o que muita gente tem ou teme, né, é que a mediação não tem os mesmos efeitos do que ela teria no presencial. Eu, assim, se tem uma coisa que eu posso dizer, né, porque eu presenciei bastante, é que realmente isso não afeta, tá? Isso não afeta em nada, ao contrário. Eu acho que, como você falou, quem procurou, procurou por interesse, é óbvio, né? Então, é, à medida que as pessoas foram procurando, as ferramentas auxiliaram as pessoas a obterem aquilo que elas queriam, né? Não da melhor forma, mas ajudou. Porque assim, o que muita gente não entende, e eu acho que era legal a gente tocar, é que o Sejus que ele pode atuar em são três níveis, você falou, né? Que é o pré, o pró e o CID, né? Mas é legal a gente falar, né? E é isso que eu presenciei quando eu me tornei um alienígena que baixava em Ponta Grossa. É que o Sejusc Ponta Grossa já estava voando baixo em maio com o pré e com o pró. Então, assim, o que acontece? A produtividade do TJ aumentou em 30% do TJ Paraná, né? Foi dito, divulgado isso tal, com muito mérito, né? Mas o que acontece? Se o processo não vem para conclusão, não tem mais sentença. Então, assim, você tem que passar pela conciliação, você tem que passar pela audiência de instrução para ele chegar em julgamento. E o Sejusc, ele está em duas dessas pontas. Ele está na fase ou pré-processual, ainda nem há o processo, ou ele vem para conciliação, algumas varas jogam as conciliatórias, que são as primeiras audiências do PRO, e depois qualquer outra tentativa, né? Então, é, é, esse tipo de formatação já é a formatação das varas, né? dos fóruns que tem Sejusc. E agora está manco. Enquanto ele ficar parado, vai ficar manco. O que você tem a dizer sobre isso? Você tem essa mesma É, percepção que eu? na verdade,
isso é uma coisa que incomoda muito os juízes, né? A questão da pauta de audiência é sempre um fantasma para o juiz, né? E eu sempre digo que eu nunca vi algo tão pessoal. Pauta de audiência é igual escova de dente, não dá para compartilhar. Eu, com 16 anos de carreira, eu nunca vi alguém falar bem da pauta do outro, sabe? Então, assim, às vezes você tá. Porque depende de muita coisa. Por exemplo, eu sou uma juíza que detesto fazer audiência logo depois do almoço. Chegar 1 da tarde no fórum e fazer audiência, eu não gosto, não é. Então eu prefiro espichar. Tem juiz que não, que meio de meia tá fazendo audiência. E tem juiz que gosta de fazer muita audiência, tem juiz que faz pouca audiência, tem juiz mais devagar. Então é muito complicado. Mas, muito embora tenhamos vários estilos aí, é uma preocupação. A pauta da audiência é uma preocupação do juiz, né? Sempre foi. Você não quer que ela seja muito longa na linha do tempo, você quer que as audiências saiam. E realmente, né, a questão dos fóruns estarem fechados, ela comprometeu totalmente. Então, o que está acontecendo hoje, né? Eu sei que quem está fazendo audiência são os juízes da vara de infância, quando tem questões que não tem como esperar. São processos prioritários, né? Adolescente apreendido, réu preso, que é o meu caso, que faço audiência virtual de réu preso. E sim, e é isso, né? Alguns juizados eu sei que estão fazendo, mas não são todos. Então, o que acontece, né? Esses processos estão parados, estão represados, né? E isso, claro, que traz angústia. Então, eu acho que essa abertura para as audiências virtuais, né? Para as sessões de mediação, ela vem socorrer um pouco isso, porque veja, são 160 processos, 166 processos que vão poder caminhar. Senão esses processos aí iam ficar interrompidos aqui, né, nessa coisa da audiência de mediação, da sessão de mediação, e só depois a coisa continuaria. Nesse caso, já foi feito isso, virtualmente, né? E agora segue, aí então pode-se designar uma instrução, enfim, né? Então, eu acho que é uma. E outra, né, Augusto, eu vi essa semana um comentário, agora, dia 30, quando o ministro Toffoli foi encerrar o semestre do STF, ele evidenciando essa coisa do virtual, né? Dizendo que eles estavam fazendo sessões virtuais e que isso, né, acabaria por ser uma coisa já do dia a dia. Esses dias eu vi um advogado aqui de Ponta Grossa, que muito conceituado, foi meu professor, o Vambier, dizendo que participou de sessões digitais no STJ, ele advoga em tribunais superiores, quase só com o STJ, dizendo, olha, isso vai fazer parte, né? Então, eu acho que esse caminho é um caminho que é meio sem volta, e aí a gente tem que pensar. Eu sempre penso assim, bom, eu estou diante de uma situação que é irreversível, não tenho controle sobre ela, né? E eu tenho caminhos, né? Então eu posso virar as costas e dizer, não, eu não gosto de fazer isso, eu não vou fazer isso, e deixa, e depois, quando voltar, eu resolvo. Ou eu posso, bom, já que eu vou ter que me acostumar com isso, posso dar minha cara para isso, né? Posso trabalhar que fique do jeito que eu acho que pode ser. E eu acho que eu sempre escolho esse segundo caminho. Então, assim, quando eu vejo que não vai ter condição, eu não consigo não tem muito para onde correr. Aliás, quando a gente descobre que a gente controla muito pouca coisa, a gente fica muito mais liberto, né? Então, assim, bom, eu não tenho muito o que fazer, o que eu vou fazer? Eu vou dar a minha cara, né? Então, o Sejusc de Ponta Grossa resolveu dar a cara do Sejusc de Ponta Grossa para isso que está acontecendo. E assim, talvez tenham colegas meus me assistindo, ou servidores, né? Eu acho que também é uma oportunidade para a gente solidificar a figura do Sejusc, a importância desse lugar dentro do organograma do Poder Judiciário. No começo do ano, no final do ano, não sei, eu já estou meio... Essa quarentena tira a gente do calendário, né? Mas o Sejusc ele foi reconhecido pelo TJ como uma unidade judiciária, né?
Então, como se fosse análogo a uma vara. Então, o próximo passo é que essa unidade judiciária ganhe estrutura para ser uma unidade judiciária. E isso inclui, isso já tem uma coisa, eu sei que tem um movimento da segunda vista em andamento, para que esses mediadores possam ser remunerados tanto quanto são os conciliadores que trabalham no juizado. Sim. E isso é uma questão que eu acho que não é ser, mas quando vai acontecer isso, né? Da mesma forma que eu acho que isso é um caminho também para quem é facilitador de justiça restaurativa, que é uma outra verve que a gente trabalha. Por quê? Porque não tem como não fazer isso. Nós precisamos de um quadro estável para as pessoas poderem trabalhar. Agora também não precisa ser um exército, não precisa ser muita gente. Eu sempre falo que as pessoas pensam que ser justo é uma coisa assim que não precisa de muita estrutura. Não, precisa de criatividade, né? E assim, veja, né, no caso aí de Foz, né, essa parceria com a Uniamérica, as universidades sempre têm muito para oferecer nessas parcerias com o Poder Judiciário. E eu acho que e aí entra junto o braço da cidadania, né? E eu penso que a gente precisa estar perto da produção científica da universidade, porque ali é um caminho, é uma via de mão dupla, né? Quer dizer, a universidade precisa da parte que é proporcionar ao aluno esse contato com a vida real, e o Sejusc precisa desse contato, primeiro, para fazer a coisa rodar, e segundo, porque estudos começam a ser feitos com aquilo que você está produzindo. Né? Então, assim, eu tenho muito orgulho aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no curso de doutorado e no programa de doutorado e mestrado, até ano passado tinham 10 pessoas estudando ações do Sejusc. Então, são assim, movimentos que eu acho que arejam muito o nosso trabalho, né? E tornam o Sejusc aquela coisa que eu acho que é uma oca de inovação. Tudo que tem de novo está lá, né? É. Então, eu acho que isso é muito fascinante para mim. Sabe que eu uso uma palavrinha, capilarizar, né? Porque o fórum ele tem o lugar dele enquanto fórum, que é conhecido por todo mundo e tal. E as faculdades elas estão ao redor da cidade, então quer dizer, você atende mais gente, né, geograficamente, né? Então isso facilita o atendimento e tal. E até eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, vou aproveitar então e falar que é, eu, eu, eu gosto da Uniamérica porque eu cansei de formar galo de briga, sabe? Eu cansei de formar alunos que só pensam no litígio, como você falou, essa visão mecanicista, ela tem lugar, mas ela tende a ficar cada vez mais como não como a saída mais adequada. Vão haver outras ferramentas. E aí a mediação, a autocomposição, ela vem surgindo com muita força para tomar o seu lugar. E aí os alunos, eles começam a se interessar. E a Uniamérica, ela tem a cada semestre ou tem JR, ou tem mediação, ou tem outras técnicas autocompositivas, exatamente para olhando esse novo currículo, sabe? Mas aí eu já falo mesmo como um professor de muitos anos de carreira, assim. Eu já tive alunos que eu estava fazendo um estágio prático, eu recebia os alunos que ele olhou, ô professor, tudo bem, excelente trabalho, mas eu não acredito em nada do que você está fazendo. E aí eu falei para ele, falei, ó, mas você me dá uma chance? Você me dá uma chance de eu mostrar para você que existem situações em que pode dar certo, né? E aí, e aí é que você vai vendo, né, que o papel do Sejusc, né, a parte da JR fica para outro debate, hein? Eu vou convidar você para o segundo ciclo. O segundo ciclo é JR o tema, né? Tá. Que é a sua menina dos olhos, né? Mas eu acho que o Sejusc, primeiro, ele vai assumir um papel como o local de entrada do judiciário, seja
dentro do fórum, seja junto à comunidade com as universidades ou qualquer outra entidade, né? Porque não precisa necessariamente ser universidade, né? Não. Então, então assim, os Sejusques eles vão arejar, vão oxigenar o judiciário e vai ficar para o judiciário aquelas questões que precisam da heterocomposição, precisam do papel do juiz. Então, o juiz teria, em tese, a possibilidade de julgar só aquilo que ele precisa colocar a qualidade técnica dele, Sim. né? E aí eu vou para uma segunda pergunta que eu acho importante, que eu queria fazer para você. Como vocês conseguiram aí essa adesão de tantos advogados e tantos jurisdicionados, né? Porque me surpreendeu, né? Enquanto a maioria das comarcas ainda estava tentando se organizar e convencer os advogados, né? Aqui em Foz do Iguaçu, o maior problema está sendo convencer os advogados a participarem, né? Como que vocês Uhum. conseguiram? O que vocês fizeram? Qual foi a mágica de Ponta Grossa? Não, não teve mágica, né? Bom, primeiro eu acho que essa coisa da necessidade, né? A necessidade, ela, ela fez todo mundo se mover, né? Isso é uma coisa evidente, né? Quer dizer, começando por nós, né? Do papo que a gente já falou. Talvez se não tivesse essa crise sanitária, eu não ia me voltar para isso, ou ia dizer, Mari, não, vamos mexer com isso agora, né, tal, vamos esperar mais um pouco. Mas não teve jeito. Então, eu acho que foi a necessidade, né? Nós também temos alguma dificuldade aqui em Ponta Grossa com os advogados, mas eu sempre digo que a dificuldade com a OAB, ela provém do desconhecimento, né? Tem muito pouco advogado ainda que já fez o curso de mediação, é aquela resistência com relação à mediação. Isso uma hora vai também cair por terra, porque conhecendo a ferramenta, você também perde um pouco de medo dela, né? E tem muitos advogados aqui que já entenderam isso, né? E Sim, então e advogados que eu vejo que são antigos na comarca, né? São advogados tradicionais, aí você vê que são advogados de escritórios grandes, inclusive. então isso é o tempo, né? Eu acho que toda ideia novidade, né? Ela demora um tempo para as pessoas assimilarem, embarcarem, enfim, também. E você tem que acolher esse tipo de coisa. Não adianta querer atropelar, né? Isso sempre é danoso, né? Mas foi feito esse trabalho. E outra, também, uma coisa que eu sempre digo, né? Para estar lá no Sejusc, a gente, depois de feita a prova, enfim, a gente faz um treinamento com as pessoas com relação à abordagem também, né? Tem que ser uma boa abordagem, né? As pessoas têm, porque eu sempre falo, olha, quando vocês estão falando do Sejus, vocês estão falando em meu nome, em nome do tribunal, então as coisas têm que ser muito bem feitas, muito bem colocadas. E aí também tem esse esmero, né, em explicar para as pessoas. Eu acho que as pessoas também são muito carentes de informação e dizer como é que vai ser. E aí eu estava assistindo hoje algumas sessões para ver, e é bacana, assim, a parte que é gravada, né, que é a parte do acordo, é bacana ver que as pessoas, assim, elas entram, dá para ver pelo tom de voz, por tudo que entenderam tudo aquilo, que aquilo, né, foi interessante. E eu vou pedir agora para que eles enviem um formulário de satisfação para a gente poder medir também como é que é a resposta, né? Isso é uma coisa também que me orienta muito. Eu gosto muito de ouvir o que as pessoas pensam a respeito do que a gente anda fazendo, né? E a gente tem feito lá no Sejus que essa coleta da opinião, né? E tem uma resposta que assim que quando eu aqueles dias que você levanta com vontade são poucos, mas existem, né? De não mais fazer o que você faz, o que É. você trabalha. Aquele dia que o fardo parece que fica um pouco mais pesado, né? Eu gosto de ler a resposta daquela pergunta do ano de 2019, né?
96% dos entrevistados respondeu sim a essa pergunta. Depois que você passou pelo Sejus, que a sua percepção de poder judiciário melhorou, e 96% das pessoas dizem sim. E isso, para mim, faz valer a pena tudo, né? E esse sim, ele, que tem por trás desse sim? Esse trabalho de informação, de ligar para a pessoa e dizer, olha, o que vai acontecer com o senhor é isso, é aquilo. O senhor pode ir dentro do... Aí as meninas falam que mandam as pessoas ir dentro do carro, porque dentro do carro é o lugar mais seguro para a pessoa estar quando está fazendo uma sessão que ela vai ouvir, ninguém vai ouvir ela e ela está ali fechada. Então, sabe esses detalhes que são pequenos, mas que no final acabam fazendo muita diferença, né? Então, eu acho que foi isso, né? E é trabalho, né, Augusto? Acho que quem está começando com o Sejusc, enfim, sabe que primeiro as pessoas não sabiam nem o que era, nem os juízes sabiam direito o que fazia lá dentro, né? O que é isso? Da onde é que vocês tiraram isso? O que vocês estão inventando? Então, leva tempo, é um trabalho para ser construído, né? E eu acho que isso também é uma coisa que me manda para frente. Eu gosto dessas novidades, assim. E assim, né? É um novo serviço prestado pelo Poder Judiciário, né? Isso. É um novo serviço, né? É importante que as pessoas, o jurisdicionado, ele saiba, né? O Poder Judiciário, ele não está lá para mandar, nem para bater o poder na cara dos outros, né? Na verdade, ele é um serviço público essencial e como serviço público, muitas vezes ele alcança lugares que os outros não, né? Então, por isso até que hoje questiona-se muito até onde vai o judiciário, né? Principalmente em instâncias superiores, né? Nas cortes constitucionais e tal. Muita coisa pode, né? Então, muita gente fala, e qual o limite? Mas é porque o judiciário ele tem esse poder. Só que também, e eu gosto de falar, o Sejusc para mim é o rosto transformador da justiça. Então, assim, é o, onde você pode transformar a comunidade? Através do Sejusc. Né? Então, é a JR nas escolas, são projetos cidadãos, é o dia do perdão, é casamento coletivo, enfim, tem tanta coisa que o Sejusc pode fazer. Aliás, é ilimitado isso, né? E essa estrutura, como você falou, vai da cara do juiz, né? Vai da cara do juiz. Eu fiquei assim abismado positivamente, assim como o pessoal tava funcionando certinho, né? Como a Mariana, a Isadora, a Tatiana, a Luísa, né? Estavam trabalhando assim já como música, né? Eu achei muito legal isso. Falei, puxa, parece que elas estão desde antes da pandemia trabalhando, né? De tão dentro, tão entronizado que estava, né? E os outros ainda tentando descobrir como é que funciona o Cisco e tal. E assim, eu acho importante deixar claro, né, para quem está nos assistindo, que se no Sejusc a mediação ou os meios autocompositivos não dão certo, o processo volta a correr normalmente. E esse é o problema. Eu falo para os advogados isso, né? Porque os advogados eles ficam nessa, né? Pô, o advogado é autônomo, ele precisa trabalhar para ganhar. Só que se ele não vai para mediação e não dá a mediação, ele não ganha. Se não dá errado, né? Se a mediação não der certo, o processo não continua e ele não ganha. Se não é julgado, ele não recorre, ele não ganha. Então, ele precisa se interessar em movimentar. Não é só o judiciário que tem esse interesse, né? O advogado também, porque a parte ela não sabe. Muita gente que é atendida no Sejusc, ela é humilde. Ela não tem total ciência de que ela poderia andar com o processo dela, né?
E eu acho que essa coisa do Sejus que ligar para a parte também fomenta o andamento do processo. Porque você liga para a parte e fala: ó, a senhora pode vir para uma audiência virtual? Ah, mas tem isso? Tem. Lógico, ela liga para o advogado, quando ela tem, né? Ela liga para o advogado, aí o advogado não tem o que fazer. Ele vai ter que ir para a sessão, porque a parte também quer. Então, essa coisa de você ter o judiciário conversando direto com as partes, para mim, é a grande revolução, sabia? E eu penso outra coisa também. Do mesmo jeito que a magistratura tem que se reinventar, tem que aprender a atuar de uma forma mais proativa e que realmente alcance o objetivo pelo que faz a gente existir, a advocacia também tem que se reinventar. Então, a hora que o advogado sacar que a parte não paga para ele brigar, a parte paga pelo conhecimento técnico que ele tem. E ele pode cobrar por esse conhecimento técnico para acompanhar a sessão de mediação. Afinal de contas, ela está ali porque ela quer a segurança que ele passa para ela. Porque ele Uhum. sabe o que vai acontecer. Né? Então, assim, antes de qualquer coisa, eu, se fosse advogada, eu ia correr, querer saber o que são esses métodos. Porque se meu cliente vem e diz: olha, eu posso ajudar o senhor, o meu preço para participar da sessão é tal. Então, não é que, porque tem muito isso e eu acolho isso, né? Ah, mas agora então nós não precisamos mais de advogado? Mais do que nunca vai precisar. Mas numa advocacia que não queira ir lá espichar o processo para fazer o processo ganhar carteira de motorista, mais de 18 anos, né? Mas, mas uma advocacia que cumpra o papel de orientar, porque normalmente quando a pessoa vai atrás do advogado, ela não sabe o que envolve contratar um advogado, né? E contratar um advogado, às vezes, aí ela não vai lá para dizer: eu quero que você faça tantas petições, depois eu quero que você agrave, que você recorra. Não, ela vai lá porque ela tem um problema e ela precisa que você resolva. Pois Exatamente. mas às vezes é tão fácil resolver. É fácil para você que estudou 5 anos, que fez a OAB, para ela não é, ela não sabe nada, ela não sabe onde ela vai, né? Então, a figura do advogado continua sendo imprescindível para tudo isso, né? O que importa é saber se os advogados estão prontos para essa revolução. E se não estiver, tem que ficar. Porque tem um livro que se chama O Nascimento da Era Caótica. E ele é escrito por, eu não me lembro, é Roque o sobrenome dele. Ele é uma pessoa que foi CEO da Visa, do cartão Visa. Uhum. E ele é um dos responsáveis por criar isso que é o cartão Visa. Né? Essa rede que aparentemente não tem nenhum comando hierárquico, é caótico o sistema de Pagamentos. funcionamento da rede, mas funciona no mundo inteiro. E ele fala sobre esse livro interessantíssimo. E aí ele fala uma coisa que eu gravei, eu acho maravilhosa essa frase dele. Ele falou assim: olha, você nunca vai ver uma inovação bater na porta, pedir para entrar. E aí ele fala, simplesmente ela vai chegar. E aí ele fala: vide máquina de xerox, vide câmera digital. A Kodak não enxergou isso, Mandou embora a né? patente. Então, assim, as inovações, elas não pedem licença para a gente. Olha, com licença, agora, será que eu posso aqui? Né? Se fosse assim, talvez nós E tivéssemos as criado sessões muita coisa. virtuais também não pediram para acontecer. E é a inovação do momento. Então, é isso que eu estou falando. Não pede licença, então você faz o quê? Né? Você não vai esperar. Então você vai ter que ver o que é isso. E tem duas coisas, né? Existem aqueles que já estão privilegiados nesse momento e podem se aposentar e não tomar contato com isso, Uhum. é uma opção. E tem os outros que estão no meio do caminho, estão na chuva e vão ter que se molhar, né? Que somos nós.
Mas assim, e eu vou dizer que é interessante, né? Porque normalmente quem é conservador é o judiciário. Por ser uma estrutura pública, ela é mais demorada para agregar movimento a uma coisa. Só que dessa vez a coisa inverteu, a mesa virou. E o judiciário está dando. De novo, eu estou presenciando atos por aí. Tem advogado que está trabalhando muito bem, obrigado, fazendo muita sessão, sabe? Então, ou você adapta ou você vai minguar, sabe? É, Então, e assim, esse é o novo normal? Será que esse é o novo normal? O que você pensa? eu não sei, esse negócio de novo normal também, né, Augusto? Sei lá, eu acho que talvez o que a gente vivesse não era normal, né? Não estava ficando normal, tem tanta coisa, né? Eu acho que cada dia que passa, quanto mais essa coisa dessa questão sanitária, quanto mais longe ela está indo, eu acho que é mais difícil voltarmos ao que já era, né? E dentro da minha instituição, isso vai ter muita consequência, né? A questão do teletrabalho, nós vamos ter que refletir sobre isso, essa exigência que as pessoas estejam no lugar, né? Ela é completamente anacrônica com toda essa tecnologia que a gente está vendo aí. E, enfim, claro que é desconfortável, né? Você ser jogado no turbilhão, assim, né? Mas é aquilo que eu disse: você tem a opção de não de virar as costas, ou você tem a opção de dar a tua cara para a coisa, né? E eu acho que, claro, que a coisa da heterocomposição, ela não se acaba, porque existem questões, Augusto, que, assim, a gente enxerga que o tempo precisa agir às vezes, né? E tem outras também, assim, que as pessoas não querem assumir a responsabilidade pela aquela decisão. Porque é muito difícil para elas, porque tem muitas coisas envolvidas, porque existem questões psicológicas. E tem E uma aí tudo bem. atuação política, não política partidária, mas política. Você tem que convencer servidor, você tem que mudar normativas, né? Então você tem que mudar toda a sistemática. Não, mas eu até estava me referindo à questão do processo mesmo, né? Que a heterocomposição, no sentido assim, que às vezes as partes precisam da heterocomposição. Sim. Né? O que não é isso disso que se fala quando se defende a autocomposição. O que se defende é que em várias situações o caminho seria o da autocomposição, porque era o que as partes, mesmo sem saber, desejavam, né? Mas existem situações em que a heterocomposição vai ser exigida, as partes precisam disso. Mas o bom é que o judiciário possa ofertar. Nós não podemos ser um samba de uma nota só. Nós temos que ter. Eu sempre faço uma analogia com o marceneiro, né? Marceneiro, se você ligar para o marceneiro hoje para ele vir montar um armário para você, ele não vai sair de casa com martelo só. Ele vai pegar aquela caixa de ferramenta que tem o que você imaginar e vai vir. Talvez ele não vá usar nem um décimo daquilo que ele trouxe, mas ele tem aquilo. Né? E o que eu às vezes percebo é que nós, no judiciário, trabalhávamos só com martelo, É. literalmente falando, Literalmente né? malhete, né? É. Então, assim, era uma alhete e era só, não tinha mais nada, né? Então, você poder. E O outra, dura lex mas eu sed não gosto. lex. Exatamente. E assim, espaço para todo mundo, né? Eu sempre brinco que eu, quando conheci o Sejus, que ganhei a chave da minha gaiola, que me fazia uma juíza aprisionada ao gabinete, e eu Amei essa abri, eu frase. nunca mais vou voltar para lá, porque assim, eu não gosto de ficar fechada fazendo decisão. Não é da minha natureza. Eu gosto dessa interação, eu gosto de, por isso que eu adoro sala de audiência, eu gosto de interagir com o povo. Eu estou sofrendo muito com essa pandemia, porque a sala de audiência é um lugar que eu gosto de estar, porque eu gosto de ouvir história. Uhum. E
Mas que bom que não que tenha pessoas que gostem, porque senão eu ia ter que estar lá, né? Então, Uhum. é isso que eu estou querendo mostrar assim, existe espaço para tudo, né? Para todos. Claro, existem pessoas que não vão estar à vontade nesse lugar, né? Da autocomposição, da horizontalidade, porque também tem uma mudança aí, né? Mudança da hierarquia. Veja, tudo isso está acontecendo, Augusto, e a minha participação é apenas entrar no processo por último para homologar o acordo. Eu não participo da sessão de mediação, eu não sei o que está acontecendo lá. Quer dizer, é claro que para um juiz que tem uma postura um pouco mais verticalizada, isso é sofrido, né? Presidencial. Então assim, eu não estou lá, né? Eu não estou fazendo isso. Mas enfim, né? São novos tempos, apesar dos perigos, e nós temos que nos reinventar. E daí, nesse sentido, eu fico bem feliz, assim, pelo trabalho que o Sejusc de Ponta Grossa vem desenvolvendo. Realmente, assim, é muito satisfatório. Para mim, é uma coisa que dá sentido para minha carreira, poder fazer parte desse time que trabalha lá. E, enfim, né? É uma coisa que é um projeto para muito tempo ainda para mim, isso tudo. Olha só, nós estamos tendo aqui bastante gente interagindo, né? Mas o papo tá tão bom. Gente, eu peço até desculpas de não estar trazendo as perguntas, mas olha, a Elisanete Vereza aqui, ela falou, né, que essa foi uma abertura, né? Os advogados precisam ver que a desmistificar e desmistificar a conciliação, né? Eles precisam ver a abertura do momento, né? E aí a Dona Mariana falou, só o conhecimento desmistifica, né? E aí a Elisanete falou, olha, é o novo de novo, né? E realmente, Larissa, eu lembro quando eu entrei na faculdade, tinha acabado de fazer aquela mini reforma do CPC que permitia as liminares. Meu Aham. Deus, os advogados estão rasgando o CPC. Que é isso? Da liminar não houve a parte, não sei o quê. Hoje quem questiona a liminar? É, Antigamente, você tinha a audiência de conciliação, se não conciliasse naquela audiência, acabou para você o processo. Ele só vai terminar com a sentença do juiz. Você não podia conciliar em nenhum momento posterior. Imagina! E hoje você pode mediar ou conciliar a qualquer momento. Aí o pessoal falou: aham. mas então o que virou o processo? O processo não virou nada, ele só voltou para as partes. É uma democratização do processo. Exatamente. Gente, o interesse não é do juiz. O interesse do judiciário não é da sentença. O interesse do judiciário é resolver o problema, né? Então, assim, eu vou fazer umas perguntinhas rápidas, porque já deu nossa hora e eu não quero te ocupar demais, pelo menos até a nossa próxima conversa, que está muito boa, Tá bom. tá? Então, assim, ó, o que você diria para o servidor que quer fazer algo na comarca? Ele fala, não, eu preciso pôr o Sejusc para funcionar, ou eu preciso criar um Sejusc, enfim. O que você diria para um servidor que te procurasse dizendo, ó, como eu faço para rodar? Então, o servidor, ele tem o apoio da segunda vice, né, que é o órgão do tribunal que estrutura os Sejuscs do Paraná. E, assim, vai precisar dessa capacitação aí, em mediação, né, e aí nós temos, o juiz vai ter que requerer um curso, né, para fazer essa capacitação. Nós temos muitos instrutores no Paraná e são cursos que um instrutor pode capacitar até 8. Então, se tiver uma turma de 8, pode ir um só. Se tiver 16, vão dois formadores, né? E conversar com o seu juiz, né? Isso é uma outra coisa. E isso é um papel do servidor e que eu acho fundamental, né? Existem muitos servidores que fazem a coisa andar, né? Chega para o juiz, percebe se o juiz tem interesse ou não. Doutor, você sabe disso? E também tem o juiz, normalmente, ele quer fazer, a cabeça dele, até pelo jeito que acontece o concurso, as pessoas que são selecionadas normalmente são pessoas que querem fazer alguma coisa, né? É difícil um que tá, né, que não queira. Então,
se o servidor chegar e normalmente o juiz não quer muito, ele não tem muito tempo para se envolver, para descobrir, porque tá com aquela comarca que tem um monte de coisa, enfim, a gente entende. Mas se o servidor chegar, olha, isso aqui eu acho que é legal, será que se a gente tentasse, estou vivo e tal coisa, indicar pessoas para ele poder conversar, né? Eu, desde logo, sempre me ponho à disposição, a mim, o Sejus Ponta Grossa, Mariana, eu já boto, eu ponho todo mundo já para à disposição, já falo em nome de todo mundo, né? Para ligar para cá, para ajudar. A Mari sempre fala, eu sempre falo no telefone, eu não quero que venha as pessoas para o Sejusc de Ponta Grossa, eu quero que os Sejuscs do estado possam fazer igual, e assim, outra coisa que a gente tem que ter em mente, né? Não precisa todo mundo passar pelas agruras que a gente sofreu quando foi montar o Sejusc para funcionar. Então, assim, eu posso pegar um caminho mais pavimentado, não preciso passar, né? Quando Isso era tudo mato. Então, assim, lá quando a gente começou com justiça restaurativa, tem um monte de coisa que o Rio Grande do Sul viveu que nós não precisamos viver, porque eles já viveram e viram que deu errado. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou querer me açoitar e começar do zero? Não, pega, e não é só Ponta Grossa, né? Tem um monte de Sejusc funcionando aí no Paraná, Toledo funciona, Maringá funciona, o Ailde Foz tá caminhando também. Lá em Curitiba tem o Marcel no Sejusc Civil, quer dizer, tem um monte de exemplos, né? União da Vitória funciona, né? Os que eu estou lembrando agora, mas nós aqui de Ponta Grossa Cascavel estamos. também, Cascavel roda bem, né? Cascavel, a Marisa, a Marli lá, claro. Então, assim, nós estamos abertos para que vocês possam ligar. Falamos um pouco de Cascavel, e Cascavel, olha, é um Sejusc que ponta. Forte, né? O pessoal trabalha muito bem lá. Então, assim, Guarapuava também, a Patrícia está implementando as coisas por lá. Enfim, né? Existe uma infinidade de pessoas que podem ajudar. O que é mais difícil é você ter a vontade. Se você tiver a vontade, gente para te ajudar não vai faltar. É verdade, até porque eu falo pela ponta de um Sejusc que é conveniado. As instituições querem se conveniar, querem sair dessa coisa de núcleo de prática, querem trazer o novo direito, sabe? Uma coisa de ponta, uma coisa de futuro, trazer uma nova atuação, né? Então, assim, ter o Sejusc também fomenta nas universidades o debate, o diálogo, né? E assim, poxa, que coisa, a gente estava esquecendo o Cascavel, que é uma comarca que é firme, viu? O Sejusc deles ajudou muito o Sejusc de Foz, né? É a Gabriele que está lá, né? A Gabriele e o Fabrício, eu acho que são. Opa, Marli Takayama. A Marli tá ali, tá assistindo a gente. Oi, Marli, tudo bom? Então, Marli. Então, e aí, então é legal que você possa dizer isso, sabe? Eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre a desburocratização, e eu acho que as unidades autônomas como o Sejusc, elas têm que se unir sem burocracia, elas têm que colaborar, elas têm que cooperar numa rede, como você falou, caótica, porém, né, sob as mesmas leis, sob as mesmas égides. É isso que vai fazer crescer. Bom, aí eu vou te fazer uma pergunta a mais. O que você diria para um colega juiz que gostaria de abrir um Sejusc, mesmo numa inicial, numa comarca que você sabe que não tem os mesmos recursos de uma final? Eu diria que ele que abra. Primeira coisa, vai. Assim, é uma coisa que a gente tem que ter, né? Tem que usar, tem que ter. O não a gente sempre já tem, né? E olha, eu até hoje eu nunca vi o tribunal punir porque o juiz teve iniciativa. Eu já vi punir porque não teve, né? Uhum. Então, assim, o que eu diria, né? É a mesma coisa para o servidor, né? Primeiro, né? Você tem que fazer lá o requerimento, ou às vezes o Sejusc está funcionando, mas existe, mas não está funcionando, enfim. Ligar para outros colegas que já estão trabalhando com isso. E daí é a Arielle, é o Fabrício, é a Luciana, é o Rodrigo, sou eu.
a Vanessa Jamos, liga para alguém, lá em União da Vitória, a Jane Carla e o Macioli, se não me engano. Macioli. É o Macioli, em Guarapava tem a Patrícia, enfim, você conheceu alguém, e se não conhece, liga, pode ligar, fala, Larissa, eu sou fulano, não sei de onde, não te conheço, mas queria conversar com você. Nossa, eu fico super feliz em poder bater papo, conhecer outros colegas. E aí você vai devagar, vai vendo, vai se cercando de pessoas que queiram também. Isso é uma outra coisa que a gente se surpreende muito. Quando você começa a trabalhar com esse tipo de inovação, e você começa a falar, você já não vai andar sozinho. Porque já vão aparecer pessoas que fazem parte das universidades, que fazem parte do próprio quadro do tribunal, e que vão começar a dizer, puxa, eu também queria participar disso. Nossa, que legal! Porque, na verdade, né, Augusto, é o que a gente fala sobre dar sentido para a vida, né? Tem um autor que se chama Viktor Frankl, que ele é um psicanalista que esteve em Auschwitz e em tantos outros campos de concentração. E ele fala, de uma maneira muito assertiva, que ele viu muita gente morrer e que o que mantinha as pessoas vivas, apesar de tudo, as pessoas que continuaram vivas é porque tinham alguma coisa que dava sentido àquela vida. Por exemplo, tinha um físico lá com ele que tinha uma tese que foi destruída pelos nazistas. E a tese estava na cabeça dele. E ele sabia que aquela tese podia ajudar a construir um aparelho hospitalar. Só ele tinha aquilo, ele não tinha onde escrever. Então ele dizia, eu tenho que ficar vivo para botar isso no papel de novo. Nossa. E ele sobreviveu. Pessoas que tinham parentes que moravam em lugares que os nazistas não alcançavam. Muitos judeus conseguiram fugir para os Estados Unidos antes de apertar o cerco na Polônia, na Áustria. E essas pessoas sabiam que aquelas pessoas estavam a salvo. Eram irmãos, eram pais, eram filhos. E eles viviam porque tinham aquelas pessoas para reencontrar. E ele conta no livro dele, quem quiser ler o livro, chama-se Em Busca de Sentido. Ele conta, o livro está na 35ª edição já, conta no livro dele a história de um cara que ouviu num corredor que os aliados iam libertar Auschwitz no Natal. E ele disse, não, eu vou ficar, olha, vamos ficar com fé e tal. E o Natal veio e os aliados não vieram. E ele morreu dia 26 de dezembro. Nossa. Então, assim, essa esperança, esse sentido da vida, né? Ele, nesse caso deles, fez a diferença entre a vida e a morte de alguém, de não desistir apesar de tudo. E no nosso sentido, para nós, né, se aplica do mesmo jeito. Quer dizer, se eu não acho sentido na minha carreira, eu vou adoecer nela, né? Ou eu vou fazer mal para aquelas pessoas, eu não vou cumprir o papel constitucional que eu tenho. Então, eu acho que o Sejusc ajuda nisso. E se você, que é meu colega, que está me assistindo, tiver essa ideia, eu acho que você tem mais que colocar em prática mesmo, porque é isso que vai dar o sentido, né? Não, excelente. Eu espero que essas suas palavras alcancem muitas outras comarcas e que auxiliem nesse movimento de mudança, sabe? Eu costumo abrir as sessões de mediação dizendo assim, olha, aqui no Sejusc você tem um momento para ter uma solução criativa. Depois que sair daqui e ir para o juiz vai trabalhar de um jeito padronizado. Então você já pode esperar o que vai sair. Só que assim, se você quiser o melhor resultado para você, ou você tem muita convicção do que você tem, ou senta aqui e vamos conversar, né? Então assim, e eu acho que é isso que é o legal do Sejusc, né? E são vários casos de mediações que encerraram 5, 7, 10, 15, 50 processos de uma vez, de mais de uma seara, processos de GCRIM, com processos cíveis, processos indenizatórios, perdas e danos e tal. Então, assim,
O Sejusc, ele tem uma visão transversal maravilhosa, sabe? Larissa, olha, eu ficaria com você, você sabe, a gente é bom de papo aqui, se deixar o pessoal vai ficar até 10 da noite com a gente, né? Mas eu vou te agradecer enormemente, tá? É, pela sua conversa. Eu sentia, assim, de coração que eu precisava tomar esse seu depoimento, tá? Fazer justiça ao que Ponta Grossa vem fazendo, tá? Acho que é uma forma de retribuir um pouco do bem que vocês me fizeram, mas por outro lado também distribuir a boa palavra, né? A palavra de que as coisas estão dando certo, podem dar certo, né? Na terça-feira, que foi o dia que a gente não conseguiu continuar, a gente ficou sabendo que os prazos já foram para 15 de agosto, quer dizer, nós vamos ficar mais meses parados. Então a gente precisa se adaptar, não tem jeito, sabe? É um novo momento, é um momento em que a gente tem que pensar fora da caixinha, né? Então, eu te agradeço, agradeço muito quem nos assistiu, muito obrigado. Quem quiser aí, curtam o canal do YouTube do Sejusc da Uniamérica. Tem o canal do Sejusc também de Ponta Grossa, que está movimentado, a Larissa tá movimentando junto com a Mariana, tá? Então, curtam a gente. E Larissa, olha, é, eu vejo você, eu vejo a Luciana, eu vejo o Rodrigo, né? E vários outros colegas seus, e eu sempre penso numa frase, né, que eu vi no livro o Campo dos Sonhos, né? Construi e eles virão. Né? Então, eu acho que enquanto a gente tiver dando força, bombeando essa ideia positiva, ela vai para frente, sabe? E são pessoas como você, como Sejusc e Ponta Grossa, que são motrizes. Então, obrigado. Obrigado mesmo pela sua disposição. Obrigada a você, Augusto. Eu queria encerrar lendo um parágrafo das ordenações filipinas, que Opa! foi o primeiro ordenamento jurídico, não era pátrio, né? Era importado, Hum, mas lá nas ordenações filipinas, e quem me deu essa dica foi um grande mestre, o ministro Sérgio Cuquina. Coquina. E um dia ele citou numa palestra que eu estava, e eu nunca mais esqueci, no livro terceiro, tomo 20, parágrafo primeiro das ordenações filipinas, diz assim: e no começo da demanda, dirá o juiz a ambas as partes que antes façam despesas e sigam entre eles os ódios e as dissensões, se devem concordar, e não gastar suas fazendas por seguirem suas vontades, porque o vencimento da causa sempre é duvidoso. Então, Maravilhoso. é um parágrafo das ordenações filipinas, a primeira coisa que caiu, então não dá para dizer, essa novidade da mediação. Gente, ordenações filipinas na Última cabeça. moda desde o século XVI. Última moda desde quando os portugueses aqui pisaram pela primeira vez, né? Exatamente. Então, depois disso, né, que quebra tudo que nós estamos falando de modernidade, não sei o quê, isso acachapa com a gente, né? Depois disso, eu agradeço muito a possibilidade que você nos deu de contar um pouco do que nós estamos fazendo aqui. Uma vez o Leoberto me disse que o trabalho da gente só reconhece quando há reconhecimento do outro, ele só existe quando existe o reconhecimento de uma outra pessoa, né? Então, assim, eu agradeço pelo teu reconhecimento, né? Sabendo que o trabalho é de muitas mãos, né? Mas também aprendi com a Kay Pranes agradecer o elogio, que é o que eu faço, porque eu sei que eu estou sendo elogiada apenas por aquilo que eu fiz e as meninas por aquilo tudo que elas fizeram. E termino com uma frase que hoje eu terminei uma aula, gravei uma aula online, e é exata para esse momento, né? Para o meu escritor brasileiro favorito, Érico Veríssimo, no prólogo do Tempo e o Vento, uma obra que
fundamental para a minha vida. Eu acho que todo mundo que tivesse oportunidade deveria ler, muito embora seja longa, mas ela merece. Ele começa o livro dizendo, no prólogo, quando os ventos da mudança sopram, alguns erguem barreiras, outros constroem moinhos de vento. Eu prefiro construir meus moinhos, e eu acho que é bem mais fácil e gera uma energia fenomenal. Exatamente, maravilha, gente. Maravilha, Larissa. Olha, lindo. Fechamos com chave de ouro. Obrigado, Falou. obrigado mesmo. Obrigada, viu? Obrigado a quem ficou conosco aqui. Espero que esse vídeo seja visto por muita gente mais. Larissa, olha,